Boa noite, professora Alessandra. Boa noite a todos os alunos. Estaremos apresentando um trabalho sobre unidade de beneficiamento de semente, que é em ênfase à cultura do milho. E esse trabalho será realizado por mim, Gabriel Monteiro Nogueira, por Vinícius Orles Soares Anetone e Carolina Miela de Sá Cardoso. O milho, né, pertencendo à família das poaceae, sendo aí entre as plantas, né, mais cultivadas e valorizadas aí no nosso país, né, podendo produzir em várias regiões aqui do Brasil, né, e fazendo uma comparação em relação a uma safra que a gente viu aqui na internet, uma safra de 2019 e 2010, para você ver o tamanho do crescimento dessa cultura em relação ao passar dos anos. Em 2010, eles colheram em uma área de 13 mil hectares uma produção de 52, quase 53 toneladas, mil toneladas, né? Desculpa, de grãos. E, e hoje, numa safra de 2020, em uma área de 3 milhões de hectares, e a sua colheita foi de 101 milhões e 900 mil toneladas de grãos, sendo que 75, quase 76 milhões de toneladas foi somente na safrinha. Então, é muito importante ver isso, como o milho foi valorizado em relação ao passar dos anos, né? Inclusive hoje ele é negociado em dólares, né? Então, você vê como que é a importância desse grão aí. E a qualidade desse grão, ele é um fator muito importante para estabelecer qualquer cultura no campo, né? E assim, através dele, né, podendo ter o benefício do melhoramento genético e das práticas culturais também. Vários são os fatores, né, que determinam, né, a produtividade desse plantio e que pode se destacar como uma das principais é a qualidade desse grão, né? E essa qualidade, ela tipo tem uma influência muito importante sobre a porcentagem de emergência, o índice de velocidade da emergência, a uniformidade, né, da distribuição da planta na área, né? E a velocidade do desenvolvimento uniforme do stand. E assim, né, consequentemente afetando aí a produção, tendo uma produção aí de alta qualidade. Bom, após da colheita, né, do grão, né, esse grão foi colhido, né, então depois ele vai ser despalhado e secado na própria espiga e debulhado. E logo após ele vai ser limpo e classificado, né? E essa classificação, né, ela é muito importante devido à variação no tamanho e na forma desse grão, né? Na própria espiga, né, vai ser. Mas na separação por densidade ainda pode ser recomendada pelo fato de melhorar a qualidade, né, fisiológica do lote desse grão aí. Então tem, tem muitos agricultores aí que optam, que pode optar ou por a densidade, né, pela separação por densidade ou pela classificação desse grão aí. Bom, em relação a uma colheita mecanizada, né, ela só é utilizada, né, no final aí do ciclo da cultura, mas ela se relaciona com todas as etapas também da cultura, né, desde o preparo do solo, desde o plantio, né, do transporte, e aí entrando também depois já a secagem e o armazenamento, né, então visando então um ciclo integrado com todas as etapas desse do, da cultura, né? E, e há um planejamento dessa colheita do milho, né? Que tem algumas etapas, né? Que é na área a ser plantada, né? Na disponibilidade das colhedoras e na capacidade de secagem dos grãos, né? Na propriedade ou fora dela também, né? E considerando todas essas etapas desse planejamento, né? Que pode obter uma boa colheita, né? Com uma colheita com uma ótima qualidade de grãos, que também, e quando faz essa etapa certinho, né?
além de ter uma boa qualidade desse grão, também evita o máximo de perdas, né, de semente, né, e, e assim, né, sendo efetuado, né, o mais próximo possível do ponto também de maturidade fisiológica do grão, né, porque o grão tem seu grau de umidade tem que estar entre 13 a 16% para ser colhido, né, e a debulha mecânica, né? E também tem muito importantes as condições climáticas também, né? Também a condição climática ela é muito importante nesse fator aí. Agora entrando em relação ao processamento do grão, ele é uma operação importante, onde o grão ela passa por um processo pela qual visa melhorar as características fisiológicas e físicas do grão, e sendo aí obrigatório esse processamento, porque é dele que vai atingir todos os padrões das normas de produção, né? E atingindo essas normas, né? Essa operação vai melhorar a qualidade do grão, vai reduzir o teor de umidade, ele vai padronizam suas características, né? Retiram as impurezas, né? Grãos estranhos e controlam pragas e doenças durante o armazenamento, né? Após o tratamento químico desse grão. Bom, quando a colheita é realizada, né, a umidade do grão, ela normalmente estará elevada, né, e que ela pode estar entre 17 a 22%. Mas esse grão, ele deve ser levado primeiro a uma pré-limpeza, né, para ela estar retirando todas essas impurezas, primeiramente, né, para depois ela ser submetida à secagem, né, onde esse grão ele passará por um processo na qual a umidade cairá para a porcentagem desejada, né? Ou o produtor também opta para esperar esse grão no campo, né, atingir sua maturidade fisiológica, né, sua qualidade máxima, né? Mas nesse ponto de vista, o grão ele vai estar sujeito a várias condições, né, prejudicial, né? Como a temperatura, né? Ataque de pássaros, pragas, doenças, micro-organismos, né? Que provocam perdas nessa qualidade desse grão. Bom, e algumas vantagens, né? De colher esse grão com uma umidade alta, né? E passar pelo procedimento da secagem é a possibilidade de planejar a colheita, né? E também com isso a possibilidade de colher mais horas por dia e mais dia por safra, porque o produtor já não vai estar com aquela já não vai estar naquela correria de quando o grão já está na sua já atingiu sua maturidade fisiológica, aí é aquela correria, né, na colheita. Vai, colhe rápido para ir rápido, para não perder, para essa umidade não cair mais e mais. Aí é aquela correria. Então, o produtor vai ter escolha, né, de falar, ó, hoje colher tanto, porque essa umidade ainda está alta, né? Pode passar pelo processo de secagem e tal. Ou e menos perda de grãos, né? Por deiscência e degrane natural. E agora, né? O Vinícius vai estar falando vai estar falando todas as etapas e qual que é cada tipo de secagem aí. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre métodos de secagem, né? Tendo como duas ênfases aí o método natural e também o artificial, né? Já o artificial temos uns métodos de baixa temperatura e alta temperatura, né? E tendo no alta temperatura aí o secador, né, de leitos fixos, fluxos de cruzados, fluxos de concorrentes, fluxos de contracorrentes e misto. Os métodos de secagem, né, como vocês podem estar olhando na imagem aí, é um método de secagem natural, né, utilizando energia solar ou energia eólica para remover a umidade do grão, né? E geralmente esse processo aí é realizado nas plantas, né? E já é um processo de maturação fisiológica da colheita. Isso aí não é uma boa prática de grandes agricultores, né? Geralmente é de pequenos agricultores que fazem isso, né? Por não ter muito
custo para comprar os outros galpões, né? Então eles fazem a secagem natural aí. Essa secagem é feita, como vocês estão vendo nas imagens aí, em lonas, né? Ou é, em, em tabuleiros, né? E eles põem para fazer essa secagem naturalmente aí. A secagem artificial ela é um pouco bem diferente da natural, né? Como eu falei anteriormente, que ela depende já do sol ou da energia eólica para fazer sua secagem, né, da semente aí. Já a artificial, ela é numa secagem por alta temperatura ou baixa temperatura, né, de um fluxo de aquecimento, né? Então, esse fluxo de aquecimento ele pode ser feito em alta temperatura ou baixa temperatura. Como vocês podem ver na imagem aí, ele já é um galpão bem maior, né? Não é aquela lona esticada, né? O produtor usa natural. Ele já tem uma estrutura para fazer essa secagem, né? E é de grande escala, né? Geralmente o pessoal faz isso para quem tem grande escala de material para ser secado aí. E ele tem como grande característica aí um secador estacionário, né? Ou fluxo contínuo ou intermitente. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a secagem estacionária, né? Primeiramente, vou pedir para vocês dar uma olhada na imagem ao lado, né? Que mostra como é feita a estrutura desse tipo de secagem. Que embaixo a gente vê um fundo metálico, né? Que eles colocam na parte de baixo. Ao lado vocês vão ver um ventilador que vai se jogar esse ar para dentro do duto, né? Do lado, ao meio, vocês vão ver o duto do ar central, onde vai estar passando o ar, né? Que o ventilador está jogando lá dentro. E em cima temos uma válvula de controle de ar. Esse método de secagem estacionária nada mais é que você passar através da massa, né? Do grão, né? Que no caso nosso é o milho. Forçar o ar passar entre ela, né? Para ter essa secagem aí. Esse tipo de secagem, né, secagem estacionária, ela requer muita atenção, né, uma atenção mais especial aí, para você ter um ótimo desempenho na secagem, você tá sempre acompanhando, né? E tem algumas coisas que você tem que estar olhando se está tudo ok, né? Que uma delas seria o fluxo de ar, né? A umidade relativa do ar, né? O R, e a temperatura do ar da secagem. Você teria ser os três fatores, os principais fatores, né, que tem que estar observando quando você está fazendo esse tipo de secagem. Bem, agora eu vou falar um pouco do fluxo contínuo, né? Geralmente esse tipo de secagem é feito por duas câmaras de secagem, né? Uma vai secando, né, a quente e a outra vai refrigerando, né? Esse método aí contínuo consiste em passar somente uma vez a semente no galpão, né? Como vocês podem estar vendo na imagem lateral, as setas vermelhas são indicativas de vapor quente e na parte azul já é a parte de resfriação, né? Então na parte do topo vai sair na umidade e quando já sai lá embaixo na seta amarela, ela já sai já seca, né? A semente. E para obter esse resultado de somente uma vez passar na câmara, né? Então ele eleva bastante a temperatura, né? Então é um fluxo de temperatura bem quente aí. E para esse fluxo dar certo, né? É necessário que eleve muito a temperatura do ar para dar secagem ou retardar o fluxo de grãos dentro da câmara da secagem. Então, deixar o fluxo do grão um pouco mais lento, né? Se acaso você não elevar tanto a temperatura. Mas enfim, esse fluxo contínuo aí, né? Como vocês podem ver, ele na imagem lateral, né? Ele, ele nada mais é na seta verde lá entra o grão, né? E aí ele passa para um aquecimento e depois é refrigerado na parte de baixo nas setas azuis lá e saindo o grão em amarelo lá
já com a semente já passada pelo fluxo de secagem. Aí a umidade sai naquelas setas cinzas, né, que você pode estar vendo lá que tem a chaminé. Lá ele já sai a umidade. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Quando os grãos chegam na unidade de beneficiamento de sementes, primeiramente eles vão fazer a recepção, que seria a caracterização e identificação desses grãos recebidos. Para ver, a gente vai pegar uma quantidade limitada e vamos colocar para ver se ele tem uns atributos fisiológicos e físicos dentro do limite favorável, dentro do limite onde dá para usar esses grãos, né? Segundo, a gente vai ter a amostragem, que é o processo que a gente pega uma pequena fração de grãos e vai fazer o teste para ver se eles estão com qualidade, determinação da umidade, se fez a correta secagem, né, da semente, a pureza e a viabilidade. Aqui no cantinho a gente tem a imagem, né, um exemplo das máquinas que eles fazem a pré-limpeza. É uma máquina de ar, né, com peneiras de alta produção. Nessa etapa é muito importante, porque toda semente tem que fazer a pré-limpeza quando ela chega na unidade de beneficiamento, né? Bom, pessoal, a gente sabe que o correto armazenamento do grão, ele vai influenciar muito lá na frente. Não adianta nada a gente colher um grão com uma umidade super alta, né? E depois querer armazenar ele e esperar que vai dar tudo certo. Não vai, né? A gente tem que esperar alcançar a maturação fisiológica, né? Tem que esperar o quê? As condições intrínsecas, ou seja, lá dentro do grão estarem favoráveis e as condições do ambiente estarem favoráveis. Preciso ter um ambiente seco, né? Não posso colher depois de uma chuva, né? Porque isso vai acabar com a qualidade da semente, né? O objetivo principal do armazenamento dos grãos, a gente vai manter a qualidade dele desde que eles atingiram um ponto de maturação fisiológica até quando ele vai ser semeado, considerando que todo esse período essa qualidade não pode ser melhorada, gente. Não tem como melhorar. Eu preciso manter a qualidade que eu tirei lá do campo e manter até chegar ao meu fornecedor. Bom, gente, nós vamos ter dois tipos de grãos. Os grãos de vida longa, que são a maioria das espécies são da família Fabáceas, que são as leguminosas. É um grão mais rígido, né, e impermeável. Por exemplo, a cevada e a aveia. E os grãos de vida curta, que são os mais permeáveis, por exemplo, o centeio, né? E depois a gente tem os intermediários que vai ficar ali no meio, que é o milho e o trigo. Só que isso é classificação. Por exemplo, se a gente colocar a cevada, o trigo no mesmo nível que a aveia vai ter o pior potencial de armazenagem. Então, assim, cada semente vai ter um tipo de condição de ambiente que é favorável a ela. Não adianta a gente colocar os três diferentes na mesma condição que a gente vai ter perca. Esse potencial é determinado pelo período de tempo em que certa proporção de grãos morre ou permanecem vivas. Em um lote de grãos, nem todas morrem ao mesmo tempo, já que por ser uma característica individual, o potencial de armazenagem afeta a porcentagem de viabilidade do lote de grãos. Bom, aqui a gente tem dois tipos de grãos. Os grãos ortodoxos, que são aqueles que vão alcançar a maturidade fisiológica na planta mãe ainda, com um conteúdo um pouco abaixo de água, né? Mas mesmo assim, se a gente secar artificialmente e manter uma temperatura de armazenamento de menos 18 graus, essa semente pode viver de um século até mais ainda, né? Embora essa semente esteja dormente, se a gente oferecer todas as condições, mesmo se depois de 10 anos a gente for lá e oferecer as condições favoráveis para ela vai germinar sem perder nenhum vigor e ela vai estar viável, totalmente viável. Depois a gente vai ter os grãos recalcitrantes. Esses
gente, não pode armazenar com um volume bem abaixo de água, porque senão ele perde totalmente a sua viabilidade. Ele não pode ser seco por métodos tradicionais, né? E não são bem armazenados em condições normais de armazenagem. Então, ou seja, tem um tipo de armazenagem que a gente vai pôr esses grãos para não perder a viabilidade dele. Então, recapitulando, a gente não pode deixar o teor de água desses grãos recalcitrantes serem bem abaixo, senão a gente vai ter uma grande perca na produção. Bom, gente, aqui a gente vai ter 3 tipos de armazenagem. Vale lembrar que os pisos, eles têm que estar em perfeitas condições, né? Tem que estar desinfetado antes de pôr o grão, não pode pôr o grão de qualquer jeito. E, como a gente pode ver, não pode relar nas paredes. A gente tem que evitar relar as caixas de empilhamento e os sacos na parede, para não perder a qualidade também. Então, aqui a gente vai ter o empilhamento, essa primeira imagem com as caixinhas aí. Depois, a gente vai ter o armazenamento a granel, como vocês estão vendo esse moinho aí, esse monte aí no meio. E depois, o armazenamento em sacos, né? Vão ter bastante sacas, uma em cima da outra. Depois, na próxima imagem, eu vou mostrar mais. Bom, gente, aqui é uma unidade de ambiente controlado. Ou seja, a gente vai controlar a temperatura e a umidade relativa do ar. É onde a gente vai permitir que esses grãos durem mais tempo. Como os grãos são higroscópicos, que é a relação dinâmica entre a pressão de vapor do ambiente e a da semente, a gente vai evitar que ele absorve a umidade do ar. Então, o que vai acontecer? A gente vai desumidificar e vai refrigerar essas sementes. Ela pode ser utilizada em armazéns com grãos estocados em sacos, como eu mostrei no slide anterior, para resfriar o ar, tirar todo aquele ar quente das sementes, para a gente ter uma armazenação legal. Bom, pessoal, a gente viu nos slides anteriores todas as especificações, tudo que a gente precisa fazer para armazenar um grão corretamente. Condição de temperatura, umidade, né? Tudo isso. Mas a gente não pode esquecer dos ataques de pragas também durante o armazenamento. O gorgulho, né? A traça dos cereais, eles vão comer por dentro do grão. Mas assim, mesmo que eles não comam o embrião em si, porém, eles vão comer o endosperma. O que seria o endosperma? É a reserva de energia que o embrião vai ter para germinar bem. Então, o que isso vai acontecer? Vai acarretar lá na frente. Não vai ter uma planta de alto vigor, não vai ter uma germinação legal, né? Por causa desses insetos. Então, a gente tem que ficar bem esperto também com eles. Outra coisa, a gente vai ter os insetos que vão apenas botar os ovos dentro das sementes. O que vai acontecer? Vai nascer uma larva. Essa larva vai inviabilizar mais ainda a semente, porque ela vai comer por dentro. E também vai abrir portas. Como ela vai estar lá comendo, ela vai deixar a semente mais vulnerável aos ataques de fungos e patógenos que vai se propagar muito, né, dentro das sementes. Então, só para terminar, a gente precisa tomar muito cuidado nessas condições de armazenamento, né? Que como vocês viram, a gente não pode colocar os grãos em qualquer lugar, não pode colher ele em qualquer época, tem uma época determinada, tem um local adequado, tem uma temperatura adequada e tem um procedimento adequado para a gente evitar que tenham insetos e proliferações, né? Que possam levar a fungos, a patógenos, e isso vai causando uma perca irreparável, né?